Propósito: a chave para a prosperidade. Napoleão Hill. Quando tudo parece escuro, quando a mente está nublada por preocupações, ansiedade e pensamentos negativos, existe uma luz que nunca falha, e ela começa com uma escolha interior. O Salmo 27, parágrafo 1 nos lembra: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essa declaração vai além de uma frase bonita, ela representa um reposicionamento completo da mente. Davi não escreveu isso em um momento de calmaria. Ele estava cercado de ameaças, pressões e cenários de guerra. Mesmo assim, sua resposta não foi o pânico, mas a fé. Ele não esperou a situação mudar para acreditar. Ele escolheu a luz antes mesmo de enxergar a saída. E aqui está a chave. A luz que esse versículo revela não é a ausência de problemas, mas a presença da direção. Napoleão Hill, em sua jornada sobre o sucesso, destacava o poder da clareza como o primeiro passo da realização. Sem clareza, você hesita. Sem direção, você se sabota. Por isso, a fé, representada como luz, se torna vital. Ela ilumina o próximo passo. Talvez você não veja o caminho inteiro, mas quando começa o dia com a convicção de que Deus é sua luz, você ativa uma força interior que rompe a escuridão mental. Praticamente, isso pode começar com uma simples ação. Ao acordar, declare em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mesmo que sua mente tente resistir, plante essa semente. Depois, confronte seus medos. Pegue um papel, escreva o que te assusta hoje e, ao lado, coloque uma verdade bíblica que anula esse medo. Exemplo: tenho medo do futuro. Ao lado escreva: Os planos de Deus são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. E mais importante, haja. Mesmo que seja um pequeno gesto, uma decisão simples. A luz não espera tudo estar resolvido para brilhar. Ela entra mesmo em ambientes bagunçados. Davi venceu não porque era invencível, mas porque sua convicção era inabalável. Deus era sua fonte. E como Napoleão Hill ensinava, a fé é o gatilho que ativa a mente criadora. Quando fé e ação se unem, o impossível começa a ceder. A luz que você precisa para atravessar a sua escuridão já está aí dentro, e hoje é dia de deixá-la brilhar. Fortaleza interior não é algo que se vê do lado de fora, mas o que sustenta alguém quando tudo parece ruir por dentro. Davi, em Salmo 27, parágrafo 1, declara: O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Essa não é uma metáfora poética apenas, é uma revelação de como ele se mantinha de pé enquanto era perseguido, traído e rejeitado. Ele não confiava em castelos, exércitos ou status. Sua força vinha de algo invisível, mas inquebrável, a convicção de que Deus habitava dentro dele. E essa é a diferença entre pessoas que desmoronam diante da pressão e aquelas que se levantam mais fortes após cada golpe. Napoleão Hill também falava disso. Ele ensinava que a mente humana pode ser treinada para resistir a qualquer adversidade. Sua frase é direta: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, o que parece uma crise pode estar construindo o seu caráter mais forte, se você aprender a buscar abrigo na fonte certa. Muitos tentam se proteger em dinheiro, reconhecimento, relacionamentos, mas essas coisas desmoronam. A verdadeira fortaleza é construída com fé, resiliência, domínio próprio, coragem e paciência. Você pode exercitar isso todos os dias. Comece criando uma rotina de fortalecimento espiritual. Separe 10 ou 15 minutos para ler, meditar, declarar. Use o Salmo 27 como armadura diária. Não alimente sua mente com tragédia e negatividade. Selecione o que entra no seu coração. E, acima de tudo, tome decisões mesmo quando estiver com medo. Cada ato de fé, cada escolha difícil, cada momento em que você continua apesar do cansaço é um tijolo a mais na sua muralha interior. Assim como um guerreiro treina todos os dias para estar pronto, você também pode estar emocional e espiritualmente blindado. A fortaleza não é construída quando tudo vai bem, mas quando você resiste nos dias ruins. E a pergunta central é: em que você está firmando sua base? Porque, quando a fundação está em Deus, nenhuma tempestade externa tem poder de te derrubar. Vencer os inimigos invisíveis é talvez o maior desafio da nossa jornada,
Porque eles não aparecem diante de nós com rostos ou nomes, eles habitam silenciosamente dentro da mente, camuflados em pensamentos, dúvidas e sentimentos sutis. No Salmo 27, parágrafo 2, Davi escreve: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi enfrentava inimigos de carne e osso, mas aqui ele também está falando de algo mais profundo: os medos internos, as vozes silenciosas que tentam convencer você a desistir antes de começar. Napoleão Hill chamava isso de inimigos mentais, a dúvida, o medo da crítica, o medo do fracasso, a procrastinação. E o mais perigoso, eles não enfrentam você de frente, eles te seduzem a recuar. Te convencem de que não vale a pena tentar, que não vai dar certo, que você não é suficiente. Esses inimigos só prosperam quando você os escuta. Mas a verdade é que, como Davi declara, eles tropeçam e caem quando você escolhe permanecer firme, agir com coragem e manter sua visão viva. Hill dizia: aquele que domina sua própria mente pode conquistar qualquer realidade. E a mente se domina com prática. Então, pare por 5 minutos e escreva: quais pensamentos têm te sabotado? Nomeie seus inimigos invisíveis. Depois, escreva uma verdade espiritual que anula cada um deles. Exemplo: se o pensamento é, não vou conseguir, a verdade é, tudo posso naquele que me fortalece. A mente, assim como o corpo, precisa de treino constante. E esse treino se dá com repetição, com palavras, com ações. Mesmo com medo, haja. Haja tremendo, se for o caso, mas haja. Um pequeno passo quebra o ciclo da dúvida. E lembre-se, o inimigo só tem poder se você o alimentar com atenção. Mas se você se posicionar na fé, na verdade, no propósito, ele perde a força. Você pode até estar lutando contra você mesmo hoje, mas a partir do momento em que decide reagir, os inimigos tropeçam. Porque a fé é mais forte do que qualquer sabotador interno. Esperar sem desistir talvez seja uma das maiores provas de maturidade emocional e espiritual que alguém pode viver. No Salmo 27, versículo 14, Davi escreve: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mas o tipo de espera a que ele se refere aqui não é passiva, não é uma espera de braços cruzados, é uma espera ativa, cheia de coragem e propósito. Quantas vezes você já pensou em desistir porque as coisas demoraram a acontecer? Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus como rejeição, quando na verdade era apenas um tempo de preparo? Davi não escreveu isso em um palácio, ele escreveu no meio da perseguição, exilado, injustiçado, fugindo de quem queria sua morte. E mesmo assim ele diz: espera. Napoleão Hill reforçava essa mesma ideia com outras palavras: paciência, persistência e transpiração formam uma combinação insuperável para o sucesso. Ou seja, o sucesso não é de quem tem pressa, é de quem sabe permanecer firme, mesmo quando o resultado ainda não chegou. A geração atual quer tudo para ontem, mas Deus trabalha em raízes profundas antes de erguer árvores altas. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de construção interna. E como viver isso de forma prática? Primeiro, estabelecendo metas pequenas e consistentes. Mesmo que o sonho seja grande, caminhe um passo por dia. Segundo, evite comparações, o tempo dos outros não é o seu. Davi não se comparou com Saul, ele apenas seguiu fiel ao seu processo. Terceiro, alimente sua alma com palavras de vida. Leia, declare, escreva versículos que renovam sua esperança. Quarto, use esse tempo de espera para crescer. Estude, aprenda, melhore. Quando a porta certa se abrir, você estará preparado. Lembre-se, Deus não está te fazendo esperar por castigo, Ele está te fazendo crescer por amor. O que parece atraso, na verdade é cuidado. O que parece silêncio, é treino. E a fé que você exercita agora vai ser exatamente o que vai te sustentar quando a bênção chegar. Então não desista. Espere com fé, com coragem, com ação. Porque a espera que nasce da fé sempre termina em vitória. Intimidade com Deus é poder interior. Quando Davi escreve no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Ele revela onde está sua verdadeira fonte de força.
Davi era rei, tinha exércitos, fama, vitórias, mas o seu maior pedido não era mais poder, mais glória ou mais conquistas, era intimidade. Isso revela uma verdade profunda. A força que sustenta uma vida não vem de fora, vem de dentro. A raiz do equilíbrio, da clareza, da estabilidade e da verdadeira autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus. Não é uma religiosidade fria, mecânica, mas uma comunhão viva, desejada, buscada. Napoleão Hill, com outra linguagem, dizia que todas as grandes conquistas nascem no invisível, na mente, na fé, no propósito. Ele falava de uma inteligência infinita, com a qual o ser humano pode se conectar para receber clareza e direção. E é exatamente isso que Davi descreve. Ele sabia que nenhuma vitória externa sustentaria a alma se por dentro ele estivesse vazio. Por isso ele priorizava o tempo na presença de Deus. E como aplicar isso na prática? Primeiro, priorize sua comunhão com Deus como algo inegociável. Separe um tempo diário, ainda que sejam 15 minutos, para orar, ler, ouvir em silêncio. Segundo, mude o foco das suas orações. Em vez de apenas pedir soluções, peça sabedoria, direção, profundidade. Terceiro, estude. Davi queria aprender no templo, e aprender exige humildade. Esteja disposto a crescer em entendimento espiritual. Quarto, contemple a beleza do Senhor. Veja Deus nos detalhes da vida. No nascer do sol, em uma resposta inesperada, em um livramento sutil. Isso enche o coração de reverência e gratidão. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de silêncio e concentração, e a Bíblia confirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não só cura, ela empodera. Então, se você quer viver com estabilidade mesmo em meio ao caos, se deseja tomar decisões com sabedoria, sustentar suas conquistas com equilíbrio e não ser abalado por qualquer vento que sopre, busque o que Davi buscava: morar na presença de Deus todos os dias da vida. Porque quem habita nesse lugar secreto vive com uma força que o mundo não entende, e que nenhuma crise pode destruir. A coragem que vem da fé. Quando Davi escreve no Salmo 27, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ele não está negando a realidade do perigo, ele está revelando uma escolha de confiança. Imagine estar cercado por inimigos, em plena guerra, com flechas apontadas e espadas em riste. A reação natural seria medo, pânico, fuga. Mas Davi responde com firmeza interior: meu coração não temeria. De onde vem essa coragem? Vem da fé. Fé não é a ausência de medo, é firmeza mesmo com o medo presente. Fé é o que ancora o coração quando tudo ao redor ameaça ruir. Napoleão Hill dizia que o maior inimigo do sucesso é o medo, e identificava 6 grandes medos: da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Todos eles têm uma coisa em comum: paralisam. Mas ele também ensinava que todos esses medos podem ser superados com uma mente treinada na fé e no propósito. E é isso que vemos em Davi. Ele reconhece o perigo, mas escolhe confiar. Ele ouve os gritos da guerra, mas sua alma está ancorada numa promessa maior. Essa coragem não se baseia em emoção, se baseia em convicção. E como você pode aplicar isso hoje? Comece declarando diariamente sua confiança. Use afirmações e versículos como escudo, por exemplo: ainda que tudo me falte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo, alimente sua mente com exemplos de coragem. Leia histórias, veja testemunhos, ouça quem venceu batalhas reais. Isso ativa sua esperança. Terceiro, lembre-se de vitórias passadas. Cada livramento que Deus te deu é uma evidência de que Ele continua presente. A mesma mão que te sustentou antes, sustentará hoje. Quarto, haja mesmo com medo. A fé sem ação é morta. Quando você se move, mesmo tremendo, algo se desbloqueia. Um passo de coragem hoje abre espaço para milagres amanhã. Davi venceu porque confiou. Hill dizia que o homem que domina o medo conquista o impossível. E agora a pergunta é para você: vai continuar alimentando o medo ou vai escolher confiar até o fim? Porque quando você decide confiar em Deus apesar da guerra, algo extraordinário acontece. O caos pode estar do lado de fora, mas a paz reina dentro de você.
E é dessa paz que nasce a verdadeira coragem. Deixe seu like e se inscreva neste canal para mais vídeos como este. Até breve.